Eu sou Joaquim Canumba e trago-vos como tópico para a aula magna de hoje os efeitos da política cambial na economia doméstica. E para ajudar-nos a desmanchar este problema, tenho comigo o economista André Bobô, ele que é licenciado em Economia pelo Instituto Superior Metropolitano de Angola e mestrando em Economia pela Universidade Lusófona de Lisboa. André Bobô, muito obrigado por ter aceito o meu convite. Muito obrigado, Joaquim Canumba, um colega. Né? Primeiramente, agradecer a Deus, né, pela oportunidade, pelo fôlego de vida, porque a Bíblia diz: sem Ele nada podemos fazer. E mais uma vez agradecer pelo convite. E penso que foste muito cauteloso ao selecionar o tema, porque é um tema atual que afeta a todos nós, tanto como está na diáspora como os que estão em Angola. E entretanto estamos aqui para tentar desmanchar ou tecer algumas considerações que nós achamos precisas para esclarecermos um pouco sobre o tema. Ok, André, de lembrar que o tópico para a videoaula de hoje é os efeitos da política cambial na economia doméstica. Portanto, é um tema bastante atual para a realidade socioeconômica de Angola, como estamos a viver, porque sabemos que o mercado informal em Angola, o mercado informal cambial de Angola, tem um peso enorme na economia formal do país. Por isso é que decidi convidar o meu colega de mestrado, o André Bobô, para ajudar-nos a esclarecer este tema. André Bobô, quando é que estamos perante a economia doméstica? Joaquim, antes de ir diretamente ao encontro da tua questão, vamos aqui fazer uma abordagem conceitual, né, um enquadramento sobre o tema e aí avançarmos na tua questão. Entretanto, o que é que vem a ser a política cambial? A política cambial resulta de toda a ação direta do Estado, né, de toda a intervenção direta do Estado no mercado cambial, no sentido de influenciar o valor da moeda nacional em termos do valor da moeda externa ou estrangeira. E, entretanto, essa ação leva ao que o Estado ou o governo efetue compra e venda da moeda estrangeira e, assim, influenciar o seu preço. Destas ações, né, do Estado no mercado cambial resulta um conjunto de transações de moeda estrangeira, não é, que decorre ou moeda estrangeira que decorre da utilização das reservas internacionais que são controladas pelo BCA ou Banco Central, como quiser, e desta forma o governo também pode sustentar a taxa de câmbio em nível de valorização, não é, vendendo moeda ou ofertando moeda e tendo como consequência a redução das reservas internacionais líquidas. E, de outra forma, o Estado também pode sustentar o nível de depreciação ou desvalorização da moeda, não é, comprando ou demandando moeda estrangeira, não é, o que representa um aumento do volume das reservas internacionais. É preciso também referir, que é um ponto interessante, é preciso também referir que a influência do Estado a afetar a moeda ou afetar o valor da moeda nacional em termos da moeda estrangeira tem um limite. Tem um limite na medida em que o câmbio no longo prazo a moeda tende a voltar, não é, no seu estado de equilíbrio, não é, que levará a uma compatibilidade com a restrição, não é, internacional da economia externa. E entretanto, o mercado cambial, nós precisamos perceber que o mercado cambial não é um mercado físico, é um mercado abstrato, não é? Onde participam agentes econômicos especializados, como o caso dos bancos, né, que são os intermediários financeiros, né, que intermediam ou que trazem a convergência de interesses daqueles que aforam e aqueles que demandam. Agentes sedentários e deficitários. E nesse sentido, a taxa de câmbio que vem a ser o preço, não é, da moeda nacional em termos da moeda estrangeira.
há um outro conceito, não é, que sobressai nesse conjunto de conceitos, que é a taxa de câmbio nominal e a taxa de câmbio real. A taxa de câmbio nominal compreende que é a cotação no incerto, né, que é a quantidade da nossa moeda que nós precisamos para adquirir uma moeda, uma unidade monetária da outra moeda, da moeda externa, e a taxa de câmbio real, e é preciso também dizer que a taxa de câmbio nominal é uma taxa, é um preço muito importante, porque serve de referência para todas as transações comerciais e financeiras, com o resto do mundo, como quiserem. E também a taxa de câmbio nominal também tem a função, não é, de servir como variável que capta todos os interesses, né, todos os interesses do conjunto de agentes econômicos, não é, quer sejam importadores, exportadores, turistas e investidores internacionais e etc. A taxa de câmbio real, nesse caso, estabelece a relação entre os preços dos produtos nacionais em relação aos preços dos produtos do resto do mundo ou internacional. A taxa de câmbio também pode-se calcular, para além de estabelecer essa relação dos preços dos produtos nacionais em termos de produtos internacionais, podemos também calcular a taxa de câmbio através de uma expressão que é muito utilizada na economia internacional, que são termos de troca. O que é que vem a ser? Quando é que estamos perante numa taxa de câmbio através de termos de trocas? Estamos presentes numa situação em que nós conseguimos ter um rácio entre os preços das exportações, que são os produtos produzidos internamente, e os preços das importações, que são os produtos produzidos externamente. E esse rácio é que nos dá também uma percepção daquilo que é a taxa de câmbio real. E a taxa de câmbio, real, como sabemos, é o tal indicador do mercado cambial que serve para medir a competitividade da economia. Os regimes das taxas de câmbio, resultam sempre de uma decisão meramente política. Por isso é que a política cambial, não é, tem esse efeito ou esse objetivo de fazer um realinhamento, não é, ou alinhamento da taxa de câmbio. E aqui é preciso falar dos regimes das taxas de câmbio, que é a taxa de câmbio flutuante, não é, que decorre num ambiente em que entrelaçam as forças de mercado, a procura e a oferta, não é, trazendo o mercado para o equilíbrio. É importante também dizer que a taxa de câmbio flutuante, ela também decorre na medida em que traz, não é, a balança de pagamento ao equilíbrio, ou seja, não haverá desequilíbrio, não é, entre a procura e a oferta, e ela move-se no sentido de equilibrar a balança de pagamento. Também um conceito interessante em termos de taxas de câmbio flutuante, que tem a ver com a desvalorização e a valorização dos preços e a sua relação, não é, com os produtos importados e exportados. E também sobressai o conceito da taxa de câmbio fixa. A taxa de câmbio fixa, não é, o BC, que é o Banco Central, nesse caso o BMA, não é? Vamos aqui tratar as coisas no sentido, vamos a falar da realidade angolana. O Banco Central, que é o Banco Nacional de Angola, fixa uma taxa, um preço, né, uma taxa de câmbio, e nesse sentido pode haver desequilíbrio entre a oferta e a procura, e pode haver superávit, não é? E pode haver um déficit da balança de transações correntes, a balança comercial. E nesse sentido, para manter essa taxa de câmbio, o Banco Nacional é chamado a intervir, não é, de forma recorrente, para acautelar as questões de equilíbrio, daquilo que convencionalmente chamamos de intervenção cambial. Indo de encontro com a tua questão, quando é que estamos perante uma economia doméstica? Bem, uma economia doméstica de uma forma mais abrangente, um conceito mais alargado,
podemos aqui dizer que todas aquelas ações que decorrem internamente, não é? No sentido da produção, distribuição, comercialização e consumo dentro de um território sem intervenção externa, estamos perante uma economia doméstica. Mas o termo economia doméstica é um termo que nos estudos de economia internacional usamos para diferenciar, não é? Sobretudo quando falamos de uma economia aberta ao mundo. Então, para diferenciar a economia nacional com a economia do resto do mundo, então usamos esse termo de economia doméstica. Perante o cenário atual da economia angolana, onde predomina o mercado cambial informal, qual acha que deve ser o papel do Banco Nacional de Angola? Joaquim, meu caro Joaquim, o papel do Banco Central de Angola é um papel complicadíssimo. Devo dizer que é um papel complicadíssimo. É um papel complicadíssimo e também é um papel que não podemos só alocar essa responsabilidade, não é, ao Banco Central de Angola. Porque a economia informal cambial nesse contexto, é um segmento do mercado informal em Angola. E a problemática da informalidade em Angola tem que ver com os fatores estruturais que eu aqui acabei de referenciar. É uma das doenças, não é? Estimuladas ou originárias da nossa situação do nosso problema estrutural, que a economia carrega desde a sua existência. E, entretanto, o papel do Banco Central de Angola como gestor, né? Como gestor do bolo cambial nacional, não é? Está reservada no sentido de controlar, não é, os canais, não é, que financiam o mercado informal. Mas o mercado informal em Angola não é alheio a todas as situações que nós vivemos. O mercado informal em Angola vem cumprindo um papel importante no sentido de que capta alguns interesses externos, não é? Mas tão muito interessante que deve ser referenciado. Tem a ver com as medidas de política cambial que foram tomadas recentemente no começo deste ano, penso eu. Saímos do regime de taxa de câmbio fixo, entramos para a taxa de câmbio flutuante controlado, aquilo que em inglês chamamos de duty float ou managed float. Está-se a tentar, que eu acho um erro, é preciso referenciar isso, é preciso frisar isso, que é um erro, tentar buscar a taxa de câmbio de equilíbrio através da convergência da taxa de câmbio formal e informal. Isso é um erro tremendo, porque à medida em que a taxa de câmbio formal desvaloriza-se, não é? A taxa de câmbio informal também responde no mesmo sentido, ela também desvaloriza. E, entretanto, a inflação, não é? Que é um problema difícil de se evitar, difícil de se controlar, nesse caso, nessa situação de problemas estruturais, vai, enfim, produzindo os seus efeitos na vida das empresas, na vida das famílias, não é? O efeito corrosivo no orçamento das famílias, a perda de poder de compra e, entretanto, essa é uma medida não muito racional do ponto de vista econômico. Não muito racional. Agora, se me pedires, se disseres, olha, então qual é a solução? Eu vou te dizer que eu não sei qual é a solução. Quem nos governa, não é? É que tem de saber qual é a solução. E mais, as soluções existem no sentido de que
a economia ela é dinâmica, são como seres vivos, também se dinamizam, elas também movimentam-se, não é? E o que aconteceu é que a situação atual, não é? E eu acho que é uma questão que tem que se colocar, como é que a gente chegou até aqui? Não é? Essa é uma questão que não pode se calar, ninguém pode calar-se e perguntar-se como é que nós chegamos até aqui. Como é que nós chegamos até aqui? Chegamos até aqui por consequência das políticas muito mal concebidas, políticas extremamente desajustadas à realidade econômica nacional. Um país que desde a sua existência, hoje temos 43 anos de independência, praticamente não passou, desde a sua existência, sempre gritou que precisa de reformas estruturais. E nós tivemos oportunidades belíssimas de introduzirmos reformas estruturais. O André não acha que, enquanto economista, tem a obrigação também de sugerir medidas para solucionar certos problemas econômicos que o país vive? Apesar de estarmos cientes de que no governo angolano tem economistas, mas nós, enquanto académicos, somos também chamados a contribuir, pelo menos com ideias, para tentar solucionar alguns problemas, não acha? Meu caro Joaquim, eu vou ser um pouco, se me permite, um pouco irônico. Claro. Ao longo desse tempo, não é? Desculpa, ajuda-me, estamos em quantos anos de paz? 2010, né? 17 anos de paz. Sabes qual é o setor da vida nacional que mais cometeu erros? Podes me dizer? Não. É o setor da academia. Os académicos é que mais cometeram erros. É que mais cometeram erros porque estiveram sempre presentes e apoiaram, não é? E apoiaram as decisões de políticas desajustadas que foram implementadas, não é? E trouxe-nos até a situação atual. Mas, como o Joaquim insiste em tecer algumas ideias, algumas críticas, talvez construtivas, íamos começar pelo papel do BNI, que é aqui interessante falar. Se tu reparares, eu te recomendo a ler um livro de Paul Krugman, O Euro, onde o Paul Krugman faz uma crítica, aliás ele escreveu alguns papers, sendo críticas duras ao Banco Central Europeu, a forma como foi conduzida a política do quantitative easing, imitando aquilo que os americanos fizeram, de alocar todas as responsabilidades de robustecer a economia real à política monetária. Isso é um erro tremendo. Nós sabemos que a política monetária tem os seus objetivos específicos, às vezes, apesar de haver alguma conflitualidade entre os objetivos, aquilo que nós em economia chamamos de trade-off, não é? Por exemplo, de crescimento econômico e inflação, o que é que nós queremos mais? Crescimento ou controlar a inflação? E há uma ideia dos economistas neoclássicos